Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de estar trazendo um estudo sobre a Palavra de Deus, que uma continuação de um estudo, na verdade, né? Nós trouxemos há poucos dias atrás um estudo falando sobre os 7 selos. Os 7 selos da ira de Deus que acontecerá nos últimos dias. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos onde a Terra tem passado momentos difíceis, onde é guerra, rumores de guerras, batalhas, mortes, fome, terremotos, pandemia. Aí você fala assim, mas desde que a Terra é Terra sempre teve guerra, sempre teve terremoto, sempre teve maremoto, mas não tão intensificado como em nossos dias. Em nossos dias tem sido intensificado porque o princípio das dores, do fim dos tempos, está brevemente irá acontecer. Brevemente nós teremos a notícia que Jesus voltou e arrebatou a sua igreja. Brevemente nós vamos ver sinais extraordinários no céu, aonde o Senhor manifestará o seu poder sobre os habitantes da terra. Então isso tudo que está acontecendo, até mesmo a ONU tem se rendido. Você vai ver que essa guerra que tem acontecido aí em Israel, sobre o Hamas atacando Israel, o Irã já querendo ajudar o Hamas contra Israel, a própria guerra da Rússia, e tem uma parte também da China que está querendo dar um apoio. Então quer dizer, tudo isso, até mesmo a ONU tem perdido o controle, e a ONU tem falado, já comentado, que eles estão vendo ou prevendo um grande líder mundial para tentar de alguma forma apaziguar esses conflitos. Então os conflitos que têm acontecido sempre existiu, porém com essa intensidade, deste tamanho, nunca aconteceu. Isso está acontecendo porque é cumprimento da palavra de Deus. Tudo o que está acontecendo hoje em dia estava descrito na palavra de Deus. Então nós acreditamos que a palavra de Deus é fiel, ela não pode mentir de forma alguma. Então eu gostaria de estar trazendo hoje sobre as 7 trombetas de Deus. O que está falando as 7 trombetas de Deus? Nós sabemos que a palavra de Deus fala de um grande líder mundial que será levantado no final dos tempos. Ele entrará com um tratado de paz sobre a face da terra, até mesmo com Israel, durante um período de 7 anos. Só que depois de 3 anos e meio, a palavra fala que ele irá se rebelar, irá se levantar contra Israel, começará a perseguir os habitantes da terra, e todas aquelas pessoas que não adorarem o seu nome e a sua imagem serão perseguidos até a morte. A Bíblia fala que essa pessoa vai ser o anticristo, um grande líder mundial que tem o objetivo de trazer adoração à sua pessoa, e todas aquelas pessoas que não o adorarem serão perseguidos até a morte. E aí quando chega aqui no capítulo 8 do livro de Apocalipse, a palavra fala que Deus estará trazendo juízo sobre os habitantes da face da terra durante esse período da grande tribulação. Depois de 3 anos e meio de paz, haverá 3 anos e meio de destruição, de juízos de Deus sobre a face da terra, sobre aquelas pessoas que não têm o selo de Deus. Então olha só o que a Bíblia Sagrada fala em Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo 1. Olha só o que a Bíblia diz. E havendo aberto o 7º selo, fez-se um silêncio no céu por quase meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com a oração de todos os santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra, que foi queimado 1/3 parte, e queimou-se então a 1/3 parte das árvores, de toda a erva verde foi queimada. O primeiro anjo tocou a trombeta, e a palavra fala que foram lançados na terra saraiva misturado com fogo.
E a palavra fala que toda a terça parte da terra, das árvores, das ervas verdes, tudo aquilo que trazia algum tipo de alimento para o ser humano foi destruído. Olha só, o primeiro anjo tocou e uma parte das florestas e das árvores frutíferas foram destruídas, porque era juízo de Deus sobre aquelas pessoas que estavam trazendo rebeldia contra Deus durante o período da grande tribulação. Aí a palavra fala que o segundo anjo então tocou a trombeta. Diz que quando esse anjo que sai diante de Deus, a palavra fala que eles tinham 7 trombetas, eles estavam diante de Deus, e quando eles se prepararam para tocar, diz que houve então uma visão extraordinária de João, que tinha um incensário na mão desses anjos, e aquele incensário subia com incenso diante de Deus, e aquele incenso era a oração da igreja, a oração de todos os santos, que quando chegavam diante de Deus, Deus respondia com juízo sobre a face da terra. Então o primeiro anjo, quando tocou a sua trombeta, diz que houve saraivas misturado com fogo, com o objetivo de destruir a terça parte das árvores sobre a face da terra. Então aqui nós já vemos um juízo que vai causar fome sobre a terra. Aí a palavra fala assim: e o segundo anjo, versículo 8 do capítulo 8 de Apocalipse, e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar como uma grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Olha só, haveria o que? Um juízo de Deus também, foi lançado no mar como um grande monte ardendo em fogo. É como se fosse um meteoro lançado no mar com o objetivo de destruir todas as criaturas do mar, inclusive as navegações, as embarcações que estavam no mar foram destruídas com esse grande monte ardendo em fogo, como se fosse um grande meteoro caindo no mar, com o objetivo de trazer destruição desses seres que serviriam também para a alimentação do ser humano. Então era um juízo de Deus sobre a face da terra. Olha só quando o anjo toca a terceira trombeta. Apocalipse 8:10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu como uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e das fontes das águas. E o nome dessa estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque tornaram-se amargas. Então essa estrela cai do céu sobre a fonte das águas potáveis, aquela fonte de água que dá condição para o ser humano beber, e essas águas se tornaram amargas, e muitas pessoas morreram porque elas não tinham mais a água para beber. Uma terça parte dessas águas se tornaram em absinto, se tornaram amargas, e os homens não conseguiam mais beber, e muitas pessoas da humanidade começou a morrer. Aí a palavra fala aqui no versículo 12 sobre o toque da trombeta do quarto anjo. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi-lhe ferido uma terça parte do sol, da terra, da lua, e uma terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente da noite. E olhei, e eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 das pessoas que habitam sobre a terra, por causa das vozes, das trombetas e dos 3 anjos que hão ainda de tocar. Olha só o que a palavra fala, que quando o quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Por aqui você vai imaginar que haverá uma grande escuridão sobre a terra. E nós sabemos que hoje nós dependemos da luz do sol para a sobrevivência. Se não vai ter essa luz do sol, muitas plantas morrerão. E muitas pessoas também morrerão, porque nós dependemos dessa luz solar. E a palavra fala que vai ser ferida não somente o sol, mas a lua
e as estrelas. Nós vamos ver sinais extraordinários no céu, que vai ser juízo de Deus sobre a face da terra. E a palavra fala que o anjo chegou a dizer: ai daquelas pessoas que habitam sobre a terra, porque ainda faltam mais 3 trombetas para serem tocadas. E no momento que essas trombetas forem tocadas, serão juízos eternos sobre a face da terra. Aí quando você entra aqui em Apocalipse no capítulo 9, a partir do versículo 1 em diante, a palavra fala assim: e o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caía para a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu-se o poço do abismo, e subiu da fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e da fumaça do poço escureceu-se o sol, e a fumaça vieram os gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões. E foi-lhe dito que não fizesse dano a erva alguma, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento de um escorpião quando fere o homem. Olha só o que a palavra fala. Quando o 5º anjo tocou a trombeta, ele viu uma estrela. João viu uma estrela que caía do céu para a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E conforme o poço do abismo foi aberto, subiu uma fumaça, e no meio dessa fumaça vieram gafanhotos. E esses gafanhotos tinham uma aparência horrível, tinham cabelo de homem, dente de leão, a cara dele, a couraça dele era coisa terrível. Muitos teólogos chegam a dizer que eram tipo armas de guerra, mas que João não conseguia dar uma interpretação correta, porque naquele tempo não existia essas armas de guerra que nós estamos vivendo em nossos dias. Mas a palavra fala que esses gafanhotos, eles tinham o objetivo de atormentar os homens por 5 meses. E os homens, os seres humanos, iriam procurar a morte, mas a morte ia fugir deles, porque eles iam receber tormento, mas eles não conseguiriam morrer ainda durante um período de 5 meses. E a palavra fala que eles tinham um líder, e esse líder se chamava Abaddon em hebraico, e em grego ele se chamava Apolion, que liderava esse exército demoníaco com o objetivo de atormentar a vida do ser humano. Meu irmão, não é coisa para se brincar. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Se você é uma pessoa que serve a Deus, sirva a Deus com fidelidade, com amor, com respeito, com honra. Não brinque com Deus, porque o Apocalipse irá acontecer sobre a face da terra. Isso é fiel e é digno de toda aceitação. Olha só quando o 6º anjo toca a 6ª trombeta. Apocalipse capítulo 9, versículo 13, a palavra fala assim: e tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, para o dia, para o mês, para o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros eram de 200 milhões. E eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e sobre os que eles cavalgavam, e tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como se fosse cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui. Hoje nós já vemos que o rio Eufrates secou. De uma maneira sobrenatural, uma parte do rio Eufrates secou. Eles chegaram a fazer uma filmagem. Se você colocar na internet, aí você vai encontrar o rio Eufrates secou, e os homens começaram a escutar vozes, como se fossem vozes de pessoas atormentadas, de demônios enraivecidos, dispostos a sair a qualquer momento para o ataque. A palavra fala que quando o rio Eufrates se secar,
vai ser liberado 4 demônios líderes, que vai liderar uma rebelião de 200 milhões de soldados. E esses 200 milhões de soldados vai ter um objetivo de destruir aquelas pessoas que não têm um compromisso e uma aliança com Deus durante o período da grande tribulação. Pessoas que irão se unir ao exército do anticristo, irão enfrentar todas essas tormentas. Aquelas pessoas que forem ou que hoje têm um compromisso com Deus serão arrebatadas, porém aquelas que ficarem e durante o período da grande tribulação fizerem uma aliança com Deus, elas terão a oportunidade de se salvar, porém elas sofrerão muito. Elas serão perseguidas pelo exército do anticristo. E essas pessoas que no momento tiveram uma aliança com o anticristo, elas sofrerão esses ataques demoníacos desses 200 milhões de soldados que têm o objetivo de destruir a humanidade. Meu irmão, não é brincadeira. As 7 trombetas do Apocalipse brevemente irá acontecer. O juízo de Deus virá sobre a terra. Nós não podemos brincar de ser cristãos, temos que ser autênticos. A palavra fala que quando a última trombeta foi tocada em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, a palavra fala assim, que a última trombeta foi tocada, fala assim: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seu trono e diante de Deus prostravam-se e adoraram aquele que estava sentado sobre o trono, e adoraram com seu rosto em terra, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, que há de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Hoje aquelas pessoas que acham que Jesus é fraco, nesse dia, quando a 7ª trombeta de Deus tocar, a palavra fala que foi declarado no céu que os reinos do mundo passaram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. O reino do mundo passou a ser agora, e ele governará sobre a face da terra. Não existe exército do anticristo capaz de derrotar o nosso Senhor. Tudo isso que eu falei, meu irmão, brevemente irá acontecer. E eu quero chamar você a um compromisso com Deus. Um compromisso de ter uma aliança com o Altíssimo. Se você por algum motivo está fraco espiritualmente, renove a sua aliança com Deus. Não permita com que o inimigo ataque a sua mente para que você fique desviado, preocupado com coisas que muitas vezes acontecem em nossa rotina do dia a dia, dentro da igreja, uma pessoa que por acaso te magoou. Meu irmão, não vale a pena. Olhe unicamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você foi de alguma forma ferido dentro da igreja, volte o mais rápido possível. Comece a buscar a Deus em oração. Renove a sua aliança com Deus, porque Ele quer ter uma aliança contigo. Não olhe as pessoas que por acaso, no momento de desleixo, falou alguma coisa contra você e você se magoou, e por causa disso você se afastou, e muitas vezes a sua fé está enfraquecida, porque tudo isso que eu falei brevemente irá acontecer. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família, e a palavra que eu tenho para você no dia de hoje é essa: renove a sua aliança com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.